Amém? Queremos mais do Senhor, amém? Quero te convidar então a nós abrirmos nossas Bíblias agora, para recebermos algo do Senhor nesse tempo. Deus te abençoe. Meus irmãos, quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no capítulo 5 do livro de Tiago. Na semana passada, irmãos, nós falamos sobre o capítulo 4. E eu quero que se você não ouviu a pregação na semana passada, você assista no YouTube depois, porque vai fazer muita diferença no entendimento dessa de hoje. Tá? E nós então vamos falar sobre o capítulo 5, e o meu título de hoje é Legados Invisíveis. O legado é não deixa de ser uma herança, é algo que você constrói durante a vida e que depois permanece depois que você se vai, né? Depois que você parte para a vida eterna, permanece. Então isso é legado. Algumas pessoas usam essa palavra inclusive para bens materiais, né? Então o legado é algo que precisa ficar, é algo que a gente constrói agora e que a gente quer que fique para outras pessoas. E quando eu falo sobre legados invisíveis, eu quero falar sobre legados que vão além de bens materiais, né? E é interessante como nesse capítulo 5, vocês vão ler comigo, que ele nos ajuda a entender algumas coisas sobre isso. Mas antes, eu quero lembrar algumas coisas que vocês sabem, outros talvez não tenham ouvido ainda, né? Que a Bíblia diz que nós, todos, seres humanos, fomos criados individualmente com propósitos. Deus nos criou não só para que a gente siga a nossa vida do jeito que a gente quiser, mas Ele nos criou com uma intenção, com um objetivo. E esse objetivo tem a ver com um relacionamento com Ele, com um relacionamento de amor com o Senhor, né? Então, o nosso propósito é que nós tenhamos uma vida completa aqui na terra e vida eterna no céu, mas esse propósito envolve um relacionamento familiar com Jesus, e esse familiar é de filho para pai, e então significa que eu vou amar o Senhor Jesus e vou me submeter a Ele, como um filho se submete aos seus pais, de ouvir, aceitar as direções. Então a Bíblia diz que aquele que decide ter esse relacionamento se torna um filho por adoção, e essa pessoa então passa a experimentar vida completa na terra e vida eterna no céu. É claro que essa vida completa na terra requer manutenção diária, mas esse é o propósito, esse é o objetivo que Deus tinha para nós, que Deus tem para nós, né? E esse propósito, então, também vai envolver você deixar um legado para as próximas gerações. Você plantar, você semear, você preparar algo para as próximas gerações nesse sentido espiritual. A gente ouve por aí, eu já ouvi várias vezes, algumas pessoas dizendo para os mais novos, para as próximas gerações: estude, porque isso ninguém pode tirar de você, o conhecimento ninguém pode tirar de você. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos chama para nós pensarmos sobre algo que é muito mais profundo do que o estudo, porque o estudo não resolve todas as coisas. Agora, se você deixar um legado espiritual, um legado de relacionamento com Jesus, isso sim, se você deixar para a próxima geração, isso é o que vai resolver todo o resto. É algo que não pode ser tirado, é algo invisível, não é um bem material, mas é algo que vai resolver a vida daquela pessoa que você está ajudando a entender e a viver esse princípio, esse valor, né? Então o legado que Jesus nos chama para deixar, ele é invisível, é um legado espiritual. E é um patrimônio muito mais útil, como eu falei, porque resolve todas as coisas na vida de alguém, se essa pessoa aprender a ter um relacionamento com Jesus. E meus irmãos, Jesus nos chama, então, para nós deixarmos um legado que tem algumas marcas. Um legado que tem algumas marcas. E a primeira marca é que seja um legado de oração, uma herança de oração. Que você ajude pessoas a entenderem e a viverem o valor da oração. Ali no capítulo 5 de Tiago, versículo 10, ele escreveu assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Ele está dizendo, olha, esses profetas, eles deixaram um legado para nós, um ensino para nós, um exemplo para nós, que é paciência diante do sofrimento. Eles foram pessoas que enfrentaram um sofrimento com perseverança, com firmeza. Agora é interessante que os próximos versículos vão explicar como que eles faziam isso. E é através de um conselho que ele diz. Ele diz, olha, prestem atenção neles e façam o seguinte: entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore.
a alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Então ele está explicando já qual é o legado que os profetas deixaram para nós. Que quando você está sofrendo, você enfrenta orando. E quando você está feliz, você canta louvores. Nós fizemos um monte disso agora, né? Cantamos louvores, agradecendo ao Senhor. E talvez alguém esteja em sofrimento. E a direção de Jesus é, ore. Ensine as pessoas. Não só faça isso para a sua vida, mas ensine as pessoas que estão perto de você que quando elas precisam de água, elas devem orar. Esse é o legado que nós precisamos deixar. E, meus irmãos, eu tenho feito isso, inclusive, com meus amigos que nem cristãos são. Eles chegam lá dizendo, estou com crise financeira, estou com crise na família, estou com crise não sei o quê. E aí, né, tem alguma coisa para me dizer? Tem. Você precisa reservar um horário e um local, todos os dias, para falar com Jesus sobre isso que você está vivendo, pedir ajuda para Jesus. É isso, irmãos. Esse é o grande legado que a gente pode deixar. Ajudar as pessoas a entenderem, criar uma cultura em que as pessoas busquem enfrentar o sofrimento através do relacionamento com Jesus, da oração. Esse é um grande legado, irmão, que eu quero deixar. E eu queria te encorajar a você decidir hoje investir nesse legado, nessa herança para outras pessoas. E, irmãos, eu tenho o costume de falar isso no individual, assim, em grupos menores, eu acho que na pregação eu nunca falei, mas eu queria dizer para vocês que 3 coisas me encorajam a orar. 3 coisas me encorajam a orar todos os dias. Primeira coisa, que eu me lembro das coisas boas que as orações me ajudaram a alcançar. Eu me lembro como os dias são mais fáceis quando eu tenho tempo de oração. Eu me lembro de alguns milagres que a gente orou e recebeu. Eu me lembro das coisas boas, de como é bom estar com Jesus. Isso me motiva a orar. Agora, uma outra coisa que me motiva a orar também é que eu me lembro das consequências que eu já sofri e que pessoas próximas de mim já sofreram consequências graves porque pararam de orar. E aí eu começo a me lembrar de pessoas que perderam a família porque começaram a trabalhar demais. Eu conheço colegas pastores que perderam o ministério, alguns perderam a família porque pararam de orar. E mas quem disse que eles pararam de orar? Eles mesmos. Se tu pergunta para eles, mas qual foi o problema? O que houve? Tu continuava pregando bem e tudo mais, o que houve? E a resposta é, eu parei de ter contato com Jesus. Eu comecei a fazer tudo no meu braço, tudo na minha força. E eu acabei, então, tendo uma consequência trágica. Então, essa é a segunda motivação que tem no meu coração. Eu não posso parar de orar. Porque senão, rapidinho, eu vou começar a tomar decisões erradas, eu vou começar a me enterrar. Então, eu preciso me motivar com as coisas que são boas quando acontece a oração, as coisas que são ruins quando eu não faço oração. E a terceira coisa é a coisa de encorajar outros a orarem. E essa parte da motivação tem 2 faces. Tá? Quando eu encorajo outros a orar, eu também ouço o quanto é importante. Então eu falar para meus amigos, crentes ou não, pessoas aqui da igreja e tudo mais, eu falar sobre a importância da oração, encorajar as pessoas a orarem, eu estou falando para mim mesmo, para eu lembrar como é importante orar. Então eu encorajar outras pessoas me motiva a orar. Mas também, quando eu falo de outras pessoas, eu quero que a minha vida de oração esteja crescente, para que eu possa dizer para as pessoas, cara, é possível fazer, é possível orar. Mesmo com um monte de agenda, um monte de compromissos, é possível reservar, é possível. Então eu quero ser um encorajador também com o meu exemplo. Não adianta eu dizer, você precisa orar 1 hora por dia. Daí eu quero perguntar, e tu quanto faz? 5 minutos. Então tá. Então a minha motivação é crescer também nessa oração para que eu possa encorajar melhor as pessoas que precisam de oração. E meus irmãos, como é interessante a gente ouvir testemunhos, as pessoas vêm para mim com diferentes crises e etc. Eu digo, vamos fazer uma experiência? Vamos orar por 10 dias, todos os dias, vai ter um tempo lá reservado, e depois a gente volta a falar sobre o assunto, vamos ver o que acontece. E aí depois a gente parte por direções práticas e etc. Vamos ver. A pessoa passa a orar e ela volta dizendo assim, pastor, nem te conto. Tudo mudou, né? Olha, não sei como é que aconteceu. E tudo mais. Irmãos, é corriqueira no meu dia a dia essa resposta, esse resultado. A oração faz toda a diferença. E quando a gente se determina a orar, é uma coisa meio contrária à nossa natureza, a gente senta e fica ansioso e tudo mais.
E, irmãos, é um grande legado que você pode deixar. Você não só praticar a oração, mas você encorajar pessoas perto de ti a orarem, como prioridade da vida, ter esse relacionamento com Jesus. Priorizar isso. Então, irmãos, quero convidar vocês a fazerem disso um alvo, uma herança que vocês querem deixar para as pessoas que vocês amam. E também para as pessoas que vocês não conhecem, e para as pessoas que vocês não amam, que vocês deixem um legado de que a oração é a coisa que eles mais precisam praticar para enfrentar sofrimentos e qualquer outro tipo de dificuldade. A oração é o que resolve, o relacionamento com Jesus é o que resolve. Lá em 2 Timóteo 1,14, nós temos lido lá no nosso grupo de WhatsApp, lá, né? Estamos terminando essa semana 2 Timóteo, e eu li lá no capítulo 1 uma coisa que me chamou a atenção, no versículo 14, que diz assim: quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo disse para o discípulo dele o seguinte: aquilo que tu tem, que é muito bom, você guarda pelo Espírito Santo. Ou seja, irmãos, as coisas boas que nós temos, só tem um jeito de nós guardarmos: pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Se não for pelo poder de Deus, nós vamos começar a perder as coisas boas que nós temos, infelizmente. Então nós precisamos muito do poder de Deus, não só para manter as coisas boas que nós temos, mas para ir em direção ao infinito que Jesus ainda tem reservado para nós. Jesus tem coisas ilimitadas para nós. E quando nós fizermos isso chegar a outras pessoas, e aí sim nós vamos começar a viver a vida completa. Porque, irmãos, o cristianismo não acontece como se a gente fizesse o culto um cinema. Eu venho, eu assisto e eu vou para casa depois e não me interesso com quem assistiu ou não assistiu, aproveitou ou não aproveitou. Eu assisto, recebo para mim e vou para casa. Irmãos, o cristianismo não vai funcionar. A vida completa não vai chegar assim. Vai chegar quando eu tiver interesse em saber: será que meu irmão está recebendo? Será que meu irmão está precisando? Será que meu irmão está, como é que ele está? Como é que eu posso encorajar? Como é que eu posso amar? Como é que eu posso ajudar? Como é que a minha igreja está indo em direção a Jesus? Será que todos têm orado? Será que todos têm jejuado? Será que não tem perdido? Será que não estão em crise? Aí a vida vai ser completa, se eu estiver interessado em deixar um legado para outras pessoas também, de oração, de relacionamento, de contato com Jesus. E, gente, falando de coisas boas, né, eu começo a me lembrar de várias coisas. Durante essa pregação me lembrei de uma coisa que aconteceu há mais de ano atrás, que foi, por exemplo, eu orei aqui pelo Abner, pelo irmão Abner. Um dia a gente estava aqui orando por pessoas por cura física, e eu conheço ele há muitos anos, e ele tinha um problema crônico nas pernas, de alergias e etc. Ele até deu testemunho aqui depois, e ele disse: pastor, eu queria que tu orasse por aquelas alergias, que nenhum médico sabe dizer o que é, e me acompanha um monte de tempo, e eu até hoje não sei do que é, e etc. E nós oramos aquele dia, e ele começou a dizer naquela semana: pastor, está acontecendo uma coisa estranha, está secando, está caindo, está não sei o quê. E depois de um tempo ele veio dizer: pastor, estou curado. Estou curado de uma coisa que ninguém sabia o que era. Então, uma oração causa cura física. Essa semana passada, experimentei uma experiência assim com um irmão que está chegando agora há pouco aqui na igreja, o irmão Wesley, fez uma cirurgia, e ele estava me mandando um WhatsApp pedindo oração: pastor, ora por mim, está muita dor, está muito difícil, pastor, não consegui dormir essa noite, está muito difícil, ora por mim, e etc. E aí teve um dia que eu estava de tarde, final da tarde, num tempo de oração, e eu me lembrei dele, e eu orei por ele, e eu resolvi mandar uma mensagem para ele dizendo: meu irmão, orei por ti agora, como é que está aí, como é que está a situação? Eu disse: pastor, é muito difícil ainda, ora por mim e tal, etc. Umas horas depois, ali de noite, ele me manda mensagem dizendo: pastor, mudou tudo aqui, pastor. Parou as dores, estou melhor, agradece aí, foi tua oração, Jesus botou a mão, estou melhor, etc. Então a gente vive essas coisas interessantes de cura física. Mas, meus irmãos, a oração tem um poder muito mais profundo do que isso. A oração tem poder de nos curar emocionalmente. E eu tive momentos da minha vida, lá em 2017, que eu entrei numa espécie de depressão. Eu entrei numa situação que tudo era ruim, tudo era triste, tudo era amargo, parecia que eu estava em depressão. E aí eu comentei até com um irmão sobre isso, eu disse: cara, não sei, eu vou ter que procurar uma ajuda médica, um psicólogo, porque é uma coisa que não sai de mim. E aí, ao mesmo tempo, eu disse assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos começar a combater isso espiritualmente, vamos começar a aumentar o nosso tempo de oração. Vou aumentar meu tempo de oração para ver se essa coisa não vai embora. E se solucionar, beleza, senão vou ter que procurar um médico.
E, meus irmãos, coisa de 3 dias estava resolvido o problema. Por quê? Porque aumentei meu tempo de contato com Jesus. Comecei a orar sobre o Senhor, dizer, Jesus, qual é o teu propósito? Me ajuda, me livra, e etc. Isso me aconteceu mais 2 vezes, irmãos. Naquele mesmo ano me aconteceu mais uma vez, 2018 de novo, e depois de lá não tive mais. Mas o que acontece, irmãos? Às vezes o problema não é emocional, o problema é espiritual. E nós podemos resolver através da oração. E é interessante como a gente ouve pessoas que chegam aqui e dizem isso, né? As pessoas oraram por mim, eu passei a orar e ficou resolvido, e ficou superado. Então eu quero te encorajar, meu irmão, a você não só ter vida de oração, mas você ser um encorajador de oração. Você encorajar as pessoas que estão perto de ti a terem vida de oração, a irem mais longe, orando, vivendo esse processo. E eu quero que tu faça uma coisa parecida com o que eu fiz agora. Eu falei de exemplos, pessoas que eu vi perto de mim, coisas que eu vivi, e assim a gente vai se encorajando a viver esse movimento de oração. Hein? Amém, meus irmãos? Sim, amém? Outra coisa, legado de cura. Eu queria te encorajar a você deixar um legado de cura. Como assim? Ali no texto, fala sobre o poder da oração que esteve em Elias. E se você conhece a história de Elias, você lembra que ele fez vários milagres. Ele foi usado por Deus para fazer vários milagres. E nesse texto cita um dos milagres, que foi que Deus mandou que ele anunciasse que não choveria mais. E de fato ficou um tempão sem chover. O texto diz lá, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Milagre, grande milagre de Elias, que Deus fez através de Elias. Mas sabe qual é o contexto? Por que ele está usando esse milagre de Elias? Para que nós possamos ficar encorajados, motivados a vivermos os outros milagres dos quais ele vinha falando. Ele só está dizendo que a oração pode muito, mas o objetivo da oração não era fazer chover, era outro objetivo. Quero que vocês leiam os versículos que vieram antes, 14 ao 15. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, os pastores, da igreja, para que esses orem sobre ele, unjam com óleo e em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. E ele continua no texto, no verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? E aí ele vai falar sobre o Elias. E sobre o que ele está falando, irmãos? Ele está falando sobre cura espiritual, ele está falando sobre cura emocional. Ele estava dizendo, vocês precisavam não só ser curados fisicamente, mas vocês estarem falando sobre seus pecados uns com os outros, orando uns pelos outros para serem curados, uma cura profunda, meus irmãos, interior, invisível, é essa a proposta ali. E para que eu e você nós vivamos aqui na terra com um legado de cura, sendo promotores de cura e ensinando pessoas a viverem essa cura, não só física, mas essa cura emocional, espiritual, que envolve arrependimento e tudo mais, nós precisamos de 3 coisas, na minha visão. Nós estamos orando pelas pessoas, porque ele disse, você ora um pelo outro para ser curado. Então você precisa se dispondo a orar por pessoas que estão passando por crises. Então orar uns pelos outros, ser exemplo de confissão e de transparência. Como que você vai ajudar as pessoas? Porque, irmãos, aí para fora, as pessoas dizem assim, não, tu não fala sobre tuas dificuldades, sobre teus defeitos, só fala de coisa boa. Tu não fala sobre teus defeitos. E como é que tu vai ajudar alguém, encorajar alguém a abrir o coração sobre as coisas que precisam ser tratadas para que vocês orem um pelo outro? Você é que começa. Você começa a falar sobre tuas falhas, sobre teus defeitos de caráter, sobre teus pecados. Você começa a viver uma vida de transparência que ajuda e motiva as pessoas a quebrarem o silêncio e a também apresentarem, confessarem os pecados, e aí vocês oram um pelo outro e são curados. Amém, meus irmãos? E nós precisamos então ser, de fato, exemplo de confissão. E a outra coisa é que nós sejamos referência de misericórdia e de ajuda. Como assim?
que as pessoas te conheçam por aquela pessoa que não vai acusar, não vai jogar na cara, mas aquela pessoa que sempre recebe com um abraço preparado para dizer, cara, não tem problema, a gente sabe que isso acontece, mas é ruim para ti, mas eu sei que pode ser superado, vamos orar junto aqui, eu estou aqui para te ajudar, não, vamos junto, eu também sou pecador, vamos seguir em frente, eu estou aqui para ser uma ajuda para ti. Ser uma referência de misericórdia e de ajuda. E, meus irmãos, uma coisa bem prática que eu queria encorajar vocês a viverem, e vocês vão ver quanto Deus se move nessas coisas, é o seguinte: você precisa vir com um objetivo aqui para esses cultos, para esses eventos, seja lá o evento das mulheres, o evento dos homens, não sei, qualquer evento, você precisa vir com um objetivo, você conhecer alguém que você não conhece ainda. Eu acho que poucas pessoas aqui nesse auditório conhecem todo mundo que está aqui, poucas pessoas. Irmão, se você não conhece alguém aqui desse auditório, você precisa ter uma iniciativa de conhecer essa pessoa. Sabe por quê? Porque eu tenho ouvido com alegria, algumas pessoas têm chegado aqui na igreja dizer o seguinte: olha, nós ficamos na nossa lá, mas as pessoas vinham até nós perguntando, de onde que vocês são? Como é que a gente pode ajudar? Vocês não querem tomar um café? A gente queria ouvir vocês. As pessoas se apresentando como uma referência de cura, uma referência de pessoa que oferece ajuda, que oferece cura, uma referência de pessoa com quem essas pessoas podem contar. Então eu queria te encorajar a você não deixar de fazer contato com uma pessoa desconhecida todo culto. Toda vez que você vier, é vez de você conhecer mais alguém, de você se apresentar, e aí o movimento do Espírito Santo vai vir cada vez mais forte sobre a tua vida. Amém, meu irmão? Quando você orar por outras pessoas, que você construir esse legado de cura, você vai experimentar mais os milagres. Vai experimentar mais de Jesus. E eu queria que essa cultura crescesse aqui na nossa igreja. Eu tenho a alegria de ouvir isso muitas vezes, mas eu acredito que muita gente passa por nós e a gente não dá o auxílio que a gente precisava. Então eu quero te encorajar a você fazer esse contato, né? Eu tenho tentado fazer isso, os outros pastores também, mas cada irmão aqui é importante nesse processo, porque algumas pessoas a gente não consegue contatar assim na primeira vez. Então eu quero te encorajar a você fazer isso, né? Te encorajar a viver isso. Interessante que, seguindo o texto ali, versículo 19 e 20, diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do seu erro, do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. E ele está dizendo, olha, isso é um grande milagre. Ele estava falando, olha, se vocês confessarem os pecados uns pelos outros, orarem uns pelos outros, vocês vão ser curados, porque a oração pode muito. Lembrem do Elias. E depois ele continua dizendo assim, porque se tu ajuda alguém que estava perdido com as suas falhas, com seus vícios, você ajuda alguém a se encontrar, é um grande milagre. Esse é o objetivo, esse é o poder da oração, esse é o poder de Deus, esse é o milagre. E, meu irmão, para você deixar um legado de cura, você precisa viver isso, entender que os milagres principais são os milagres de restauração, os milagres de cura interna, os milagres de restauração emocional. E eu queria te encorajar a você ser alguém assim, uma referência de cura, uma pessoa que deixa um legado de cura, de ajuda espiritual para pessoas. Sabe como é que, agora falando também, além daquele alvo prático que eu te dei, eu queria te dar um outro alvo prático. Que você tivesse pessoas que você tem afinidade, que você ama, que você gosta de conviver, 2 ou 3 pessoas, e você formasse um grupo que vai se encontrar aí quinzenalmente ou semanalmente para falar, para se encorajar sobre essas questões. E, meus irmãos, quanto mais profundidade vocês puderem ter nessas questões de confessar pecados, nessas questões de falar sobre as virtudes uns dos outros, de orarem juntos, de falarem sobre questões que você tem ouvido de Deus, você vai experimentar coisas profundas do Senhor. Eu tenho vivido com alguns irmãos aqui, esses grupos pequenos, que a gente chama de microgrupos, e eu tenho uma grande expectativa de que isso vai se espalhar por toda a igreja. Porque nós, irmãos, temos vivido momentos tão especiais de Jesus, nós já temos alguns grupos aqui na igreja desse tipo, e são momentos assim, meus irmãos, profundidade do Espírito Santo se movendo entre nós, é a ideia de Deus. Eu quero te encorajar a você viver isso. Porque o convívio aqui com o grande auditório é muito bom, mas não é suficiente para você aprofundar, para você saber ajudar alguém, para você deixar um legado, uma marca. E como é importante a gente estar se ouvindo as pessoas falarem sobre as virtudes, mas também falarem sobre as falhas, dizendo, pastor, aquilo ali eu acho que precisa mudar, aquilo ali eu acho que tu vai demais, aquilo ali eu acho que tu não é muito sensível, aquilo ali... Sabe, irmãos, isso se chama
cristianismo verdadeiro é o discipulado, é o afiar um ao outro. E eu quero te encorajar a você viver isso. Quero te encorajar a você deixar um legado na vida de alguém nesse sentido. Você ajudar as pessoas a viverem a cura com profundidade. Né? Sabe que nesse texto tem um detalhe interessante quando ele fala dos profetas. Ele logo em seguida fala no versículo 9 o seguinte: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Então ele dá ali uma observação dizendo assim, se livrem da queixa, busquem a cura, se livrem da queixa. E aí a gente precisa se fazer uma pergunta, será que eu tenho trabalhado mais na queixa, reclamando das pessoas, ou eu tenho trabalhado mais em ajudar as pessoas com esses defeitos que eu percebo? Será que eu tenho trabalhado na queixa ou na cura? Essa é uma questão que ele traz ali. E a gente precisa se livrar da queixa, irmãos. A gente tem uma inclinação para reclamar do vizinho, reclamar dos defeitos do vizinho, reclamar dos defeitos da igreja, reclamar dos defeitos do pastor, reclamar dos defeitos do líder A, B, C. Irmãos, nosso trabalho é sermos referência de cura, não de queixa. Então, ele está nos encorajando a vivermos isso com mais profundidade. Nós estamos vivendo tudo isso com mais profundidade. Se eu fosse perguntar aqui, quem é que foi ajudado por alguém, por alguma pessoa, a colocar sua esperança em Jesus, e a experimentar a cura, e a viver mais livre, eu acho que todo esse auditório ia se levantar, com poucas exceções. E meus irmãos, agora nós precisamos passar isso para frente. Nós precisamos passar adiante. Daqui a pouco vocês vão ouvir o André e a Beca, que vão ser recebidos aqui como novos membros. E eles disseram isso, nós experimentamos isso aqui, e adivinha o que eu falei para eles? Então agora vocês precisam fazer isso com outros que vocês não conhecem aqui, vocês precisam passar adiante esse legado, essa cultura. E eu quero que você saia daqui hoje entendendo que Jesus está te chamando para fazer isso. Para você passar esse legado para frente. Legado de ensinar as pessoas a importância de oração, ensinar as pessoas a importância de nos curarmos uns aos outros, através dessa profundidade de relacionamento, da confissão, do encorajamento, da oração uns pelos outros. Quero te encorajar a você viver isso aí, meu irmão. Pode ser, amém? Que Jesus te use, meu irmão, que Jesus te use, como Ele usou alguém na tua vida. E a terceira parte do legado, que eu queria te encorajar a viver, é um legado de perseverança em Jesus, que é aquele legado dos profetas que a gente começou falando. Vou voltar lá para o texto do verso 10, que vai dizer assim, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sabe o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala de sofrimento, depois ele fala que Deus é cheio de compaixão e misericórdia, ele quer dizer, Jesus é o mais interessado no que tu está vivendo. Jesus é o mais interessado nas alegrias e é o mais interessado nas dores. Ele vive isso contigo mais que qualquer outra pessoa que te ama. Ele vive isso contigo. E Ele está junto contigo. E você pode contar com Ele. E você precisa enfrentar o sofrimento olhando mais para Ele do que para outras pessoas ou para outras soluções. Você precisa olhar mais para Ele. Ele é o mais interessado e é o que pode mais nessas situações. É o que pode mais. Então a gente precisa enfrentar o sofrimento olhando para Ele. Então eu quero te encorajar, você que tem sofrido, não desista, mas não coloque a tua esperança em qualquer coisa. Coloca em Jesus. Coloca na oração. Lembra que Ele está esperando por ti, que Ele sabe o que tu está passando, que Ele é rico em misericórdia, Ele não quer te julgar, Ele quer te abraçar e te ajudar, mas você precisa abrir espaço para Ele, você precisa buscar o Senhor, você precisa colocar a tua esperança nele. E a receita, meu irmão, para perseverança é então, para você vencer o teu desafio é você ouvir o Senhor Jesus primeiro e colocar a tua confiança, a tua esperança no que Ele te falar, esperando o tempo que Ele vai agir. Isso é fé, irmão. Quando você coloca a tua esperança no que você ouviu Jesus falar. Você precisa primeiro ouvir o Senhor. Então a oração faz toda a diferença, porque você vai se conectar com o Senhor, vai ouvir algo dEle, e isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Porque daqui a pouco você ouve algo do Senhor. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, as pessoas me perguntam, como é que está sendo lá? Está à frente do Passo da Areia? Eu digo, meu irmão, tem vezes que parece que não vai dar. Mas o que acontece? Eu me lembro do sinal, do que Jesus falou claramente, que era eu. E quando eu me lembro daquele sinal, eu saio com a convicção, não, sou eu, vai dar certo, porque Jesus disse que era eu.
Mas, irmãos, como é importante que eu não fique só firmado naquela palavra que eu ouvi lá, mas que eu ouça novas. Então eu preciso ouvir uma palavra de Jesus todos os dias, dizendo: Eduardo, agora tu vai para lá, Eduardo, vai dar certo, vai continuar, agora tu faz assim, agora tu fala tal, agora tu leva a igreja para cá. Então eu preciso continuar ouvindo o Senhor, porque se eu ficar firmado numa palavra lá de trás, ela tem o seu valor, mas eu preciso de uma nova, e eu posso ter uma nova a cada dia, e por que eu não posso ter? Então busca, ouve o Senhor, e quando Ele te falar, coloca a tua esperança nisso, coloca a tua confiança nisso, coloca a tua força nisso. Sabe que o Leandro Carnal, que é um filósofo aí conhecido, ele disse uma coisa que eu concordo com ele. Eu vi uma entrevista, ele dizendo: quando eu perco a esperança, eu perdi praticamente tudo. Concordo? Concordo. Agora, C.S. Lewis disse uma coisa sobre esperança. Ele disse: não permita que a sua felicidade dependa de algo que você pode perder. E o que eu diria então para o Carnal? Eu diria: não coloque a tua esperança em algo que você pode perder. Porque se você perder a esperança, você perde tudo, como falaste. Então não coloque a tua esperança em algo que você pode perder, porque senão perde tudo e fica sem nada. Mas coloque a esperança em algo que você não pode perder. Coloque a tua esperança em Jesus. Coloque a tua esperança no poder de Deus. Coloque a esperança no que Jesus te falar, porque isso você não pode perder. E nós precisamos ensinar, meus irmãos, aqueles que estão perto de nós, as novas gerações, a colocarem sua esperança lá, em Jesus, na oração, na busca, na convivência com os irmãos. Porque senão, meus irmãos, se eles colocarem esperança numa herança financeira que você vai deixar, colocar sua esperança num estudo que ele tem, isso não vai ser suficiente. E se ele perder isso, ele vai ficar sem nada, vai perder a sua esperança. Então, quero te encorajar a você deixar esse legado de que a nossa esperança precisa estar em algo que a gente não pode perder. Construa um legado de esperança do que não podemos perder, um legado de fé. Verso 12, sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês o sim, o não, não, para que não caiam em condenação. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que nós, nessas pressões de sofrimentos que a gente recebe, a gente fica com uma inclinação a começar a deixar a verdade para trás, a fazer pequenas mentiras. Ele está dizendo: às vezes o teu sim não está significando sim mais, às vezes o teu não, que o teu sim seja sim, o teu não seja não. Não se deixe corromper por causa dos sofrimentos, não se deixe, mas volte-se para Jesus de novo, volte com esperança em Jesus. Interessante que ele começou esse capítulo falando sobre corrupção. Ele falou sobre homens que não pagavam os salários suficientemente. Tem ali o texto, versículo 4. Vejam os salários dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. No versículo 1 ele tinha dito: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tenham em vista a desgraça que virá sobre vocês. Por quê? Porque eles estavam corrompidos. E, meus irmãos, que o sofrimento não corrompa nenhum de nós. Que o sofrimento não faça a gente ficar inventando mentirinha, dando um jeitinho brasileiro, se afastando de Jesus, tentando resolver. Não deixa que o sofrimento te leve para longe de Jesus, mas faça com que o sofrimento te leve para perto do Senhor. Coloca a tua esperança no Senhor, ore mais, mostre para as novas gerações como se lida com o sofrimento. Não é com o jeitinho brasileiro, é orando mais, é colocando a esperança mais naquilo que a gente não pode perder. Amém, meu irmão? É isso. E ali no versículo 7 e 8 vai dizer assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Vejam também, aliás, sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A gente já falou isso, né? Algumas vezes. Uma grande esperança que nós precisamos ter é que o Senhor está chegando. Amém, meus irmãos? Jesus vai vir, está prometido, e essa é uma esperança que ninguém tira de nós, meus irmãos. Então passe pelo sofrimento, levando essa certeza contigo, primeira certeza que você tem que levar. Daqui a pouco o Senhor Jesus vem, e esse sofrimento aí vai ser motivo de risada para nós, porque a glória não vai se comparar, como Paulo disse.
vai ser muito maior. Agora, irmãos, tem outras coisas junto com isso. A Bíblia diz que antes dessa chegada de Jesus, nós vamos viver um grande avivamento, nós vamos ver um tempo de grande busca, de grande dedicação, de movimento de Deus, e essa chuva vai chegar daqui a pouco, e a gente precisa ficar alegre com isso. Daqui a pouco nós vamos viver um grande avivamento e vai terminar com a volta de Cristo. Mas, irmãos, mais do que isso, eu queria que você se alegrasse com uma coisa que o Senhor Jesus tem me dito nesses dias, que vai vir uma chuva sobre o Passo da Areia em breve. Está chegando uma chuva, meus irmãos, e eu tenho certeza que Jesus me falou isso. Está chegando uma chuva, meus irmãos, e vai chegar antes do que você pensa. Eu acredito que hoje essa chuva, já estamos experimentando um pouco dela hoje já. O Senhor tem falado que vai vir uma grande chuva sobre nós, meus irmãos. Então eu queria que vocês enfrentassem qualquer tipo de desafio, sofrimento, com essa expectativa do que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Tem para fazer no nosso meio. Então, meus irmãos, nós somos chamados para deixar algo que é muito maior do que nós. Aqueles profetas ali, que ele está citando, mesmo Jó, eles não tinham ideia de que milhares de anos depois, nós estaríamos aqui num culto de domingo à noite, falando sobre o legado deles. E irmãos, é isso, nós temos algo para deixar que é muito maior que nós, que a gente nem imagina o quão grande é, mas ele precisa ser algo espiritual, invisível. As coisas materiais logo se perdem. Mas nós precisamos deixar esse legado invisível, que a gente nem sabe que tamanho ele tem, porque é um legado sobrenatural, que Jesus está chamando eu e você para nós deixarmos aqui na terra. Amém, meus irmãos? Então eu quero que você se lembre, o teu legado, a tua herança, que Jesus está chamando para você deixar, é de oração, de você encorajar pessoas a viverem em relacionamento com Jesus, legado de cura, em que você vai ser um referencial para que pessoas sejam curadas, e um legado de como perseverar no sofrimento, através da fé, através da esperança em Jesus. Você vai ensinar as gerações a viverem dessa forma, a exemplo dos profetas, o exemplo que eles deixaram para nós.